Oi gente, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns lápis de cor que eu tenho para dividir a minha experiência com vocês. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o Faber-Castell comum, Faber-Castell aquarelável, multicolor, Ragtime, Cor Amor e também o Crayola. Eu tenho essa caixinha aqui que é o Erasable. Também tenho essa outra caixa, que é o Twin Stables, que parece mais com um giz de cera. E eu recebi essa caixa de uma pessoa muito especial que acompanha aqui o canal, com 50 cores do Crayola. Esse aqui é o lápis comum e eu já vou aproveitar para mostrar ele também aqui para vocês. Se vocês não quiserem assistir todo o vídeo porque estão interessados em uma marca em específico, é só olhar na descrição do vídeo a partir de qual momento eu começo a falar sobre o lápis ou sobre a marca que vocês têm interesse, tá bem? Então tá aí na descrição, vocês deem uma olhadinha e vão direto para a parte que interessa. Então o primeiro lápis que eu vou comentar aqui com vocês são os lápis da Faber-Castell, que eu costumo chamar de comum, quando ele não é aquarelável. Algumas pessoas falam que ele é normal ou comum, mas toda vez que eu me refiro ao lápis comum é porque ele não é aquarelável, tá certo? Eu tenho aqui alguns que estavam espalhados lá na minha casa, eu recolhi todos eles. Eu não sei dizer aqui se eles são de uma caixa de 24, 36, eu não sei, porque isso aqui já faz algum tempo. Eu tenho alguns lápis repetidos também. E esses aqui são lápis que eu costumo usar para fazer os tutoriais, porque muitas pessoas sempre me questionam se pode usar o lápis comum para fazer determinado efeito. Então, a partir disso, eu procuro sempre usar os lápis comuns, que é justamente para evitar essa dúvida, né? E os lápis, esses aqui, eles têm referências, e são essas referências que eu sempre mostro nos vídeos. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. E vocês vão perceber que aqui tem um número, olha, o 076 nesse caso. E sempre eu faço referência a esses números. Mas toda vez que eu faço um vídeo tutorial, sempre vem a pergunta: onde que eu vejo esses números nos lápis, né? E eu ficava me questionando, mas por que será que as pessoas não enxergam? Será que existem lápis diferentes? Então eu comprei essa caixinha de 12 cores só para entender o que estava acontecendo. Essa minha caixinha, ela veio assim, com duas canetinhas e veio uma caixa dentro da outra. Então, esses lápis mais novos, e mais novos que eu digo são lápis fabricados a partir desse ano, porque eu tenho uma caixa do ano passado e ela também vinha com números. Esses lápis mais novos, eles estão vindo com o nome da cor. Então vocês podem perceber que aqui tem o nome e não mais a referência. Por isso, muitas pessoas ficam me questionando onde vem o número, porque de fato eles não estão vindo mais com o número, né? Claro que atrás da caixinha muitos têm essa numeração, o número da referência e o nome, mas nem todas têm esse nome. E ainda, com base nessa gama de cores, eu percebi, conversando com muitas pessoas que me ajudaram a fazer esse vídeo, que existe muita diferença das caixas entre si. Então, essa caixa, por exemplo, aqui não vem o lápis branco, mas existem caixas com 12 cores que vem o lápis branco, né? Então, dessa forma, eu peço que vocês observem quando vão comprar qual lápis que vocês têm preferência, porque, por exemplo, aqui eu não me dei conta, né? Senão, com certeza, eu teria comprado aquela caixinha que vem de 12 cores que vem o lápis branco. E aí, então, eu recolhi todos os códigos e fiz uma lista, fiz uma tabela com todos os códigos e com a cor referente ao código, porque assim muitas pessoas que ainda têm o lápis com números e querem fazer saber, né, o nome correspondente, é só conferir a tabela, porque nem sempre
essa tabela vem completa assim. Algumas vêm só com o número, outras vêm só com o nome e algumas vêm com os dois, como tá aqui, tá? Então é meio confuso essa parte. Também a gente percebeu conversando, eu conversando com essas pessoas que estavam me ajudando, muitas são dos grupos do Facebook, outras lá do Instagram, que a gente não entende se existe uma ligação com essa cor que vem na caixa. Aqui, por exemplo, é uma cor vermelha. Nessa caixa ele já é um verdinho. E eu pensei que fosse porque ele é aquarelável, então seria verde, mas essa caixa aqui também é aquarelável e é azul. A gente não tem ideia por que essas cores mudam, né? O vermelho, o verde, se eu não me engano, tem outras cores também. A gente não sabe por que essas cores são diferentes, que correspondência existe, ou se realmente existe uma correspondência, mas é outra diferença que tem. Também eu imaginava que quando a gente adquirisse uma caixa de 48, era o mesmo que eu ter todas as caixas com quantidades menores. Então, por exemplo, aqui eu pensei que estava englobado todas as cores que vinham na caixa de 12, na caixa de 24 e na caixa de 36, ou seja, eu teria todas essas cores e mais 12, mas não é isso que acontece. Então aqui eu tô com uma caixa de 24 cores e, por exemplo, não sei se vocês vão enxergar, mas aqui tá escrito rosa chiclete. E o rosa chiclete, ele vem na caixa de 24, mas, por exemplo, não tem na caixa de 48, tá? Aqui tem o areia, o rosa claro, o salmão, mas não tem o rosa chiclete. Então, não significa que você tem, se você tiver uma caixa de 48 cores, que você tem todas as cores que as caixas menores, com menores quantidades têm. Não é assim que funciona. Existem outras cores também que tem numa caixa e não tem na outra, né? Mas eu vou deixar também isso tudo lá no blog, esses detalhes eu deixo lá no blog para vocês verem, tá bem? Também para todos esses lápis eu fiz um degradê de cores, tá? Para testar as cores e vocês vão perceber que dentro do quadradinho eu também fiz um degradê dentro do quadradinho. Por quê? Porque o lápis a gente pode conseguir diferentes tonalidades mudando apenas a força que a gente usa, né? Então sempre que a gente vai testar um lápis é bem interessante que a gente teste ele também dentro de um degradê com a mesma cor. Eu fiz para todos os lápis que eu vou mostrar para vocês aqui nessa resenha. Se vocês têm alguma dúvida sobre as cores dos lápis, as cores que vêm em cada caixa, dessas que eu estou mostrando aqui, então essa tabela vai ficar lá no blog do lado do lápis da caixinha correspondente, certo? Eu também vou fazer alguns testes para que a gente consiga avaliar melhor a performance de cada um dos lápis que vão ser mostrados aqui. O primeiro teste é a mistura de cores. Então, para isso, eu vou usar 3 cores, que são as cores primárias. E o teste consiste no seguinte: eu vou pintar aqui os 2 primeiros quadradinhos com o azul, depois esses 3 quadradinhos aqui com o amarelo e os 2 últimos quadradinhos com o vermelho. Então aqui eu já pintei os 2 primeiros de azul, os 2 últimos de vermelho. E se essa marca tiver uma boa mistura de cores entre os lápis, quando eu passar o amarelo, a gente vai obter o verde e o laranja. Então vamos lá. Então a gente pode perceber que o lápis de cor comum da Faber-Castell, ele permite que a gente faça essas misturas de cores. Aqui a gente percebe o verde e o laranja, que foi proveniente da mistura, e que eles ficaram bem nítidos e bem visíveis. E isso eu considero uma característica importante, porque misturando as cores a gente consegue aumentar a gama de possibilidades na hora de colorir.
Eu vou fazer agora o teste do branco, né, usando lápis branco, que consiste em pintar as duas extremidades de uma cor, e aí eu vou passar o lápis branco de um lado para o outro, e aqui no quadradinho do meio tem que ficar uma certa nuance de cor para a gente conseguir fazer aquele efeito de luz, que é aquele efeito que eu já mostrei no vídeo da flor azul. E agora então eu vou passar o branco de um lado para o outro para ver como que vai funcionar. Então dá sim pra gente conseguir uma nuance usando o lápis branco, né? Não fica tão evidente quando a gente usa o lápis aquarelável, mas a gente consegue também usando o lápis comum. Agora eu vou fazer o teste então para verificar se o lápis é aquarelável, porque alguns lápis, mesmo sendo comuns, a gente consegue aquarelar um pouquinho. E também eu quero verificar se é possível fazer uma mistura de cores quando ele é usado dessa forma. Então aqui eu vou pintar as extremidades de cores diferentes e tentar não só aquarelar, mas como também misturar essas cores ali na parte central. Pronto, já terminei de pintar e agora eu vou usar esse Aquash Brush, que é um pincel que a gente pode colocar água dentro. E aí, então, a gente vai tentar aquarelar. Esse aqui é o lápis da Faber comum, então vamos ver se ele aquarela. Não aquarela nada. Então, não dá para aquarelar o lápis comum. De lápis aquarelável, eu tenho essa caixinha de 24 e essa caixinha de 48 cores. Como eu já mencionei, nem todas as cores que tem no de 24 aparecem no de 48, então tem algumas cores que tem numa caixa de menor número, mas não tem numa caixa mais completa. De forma geral, eu acho os lápis aquareláveis mais macios e mais pigmentados que os lápis comuns. Eu não sei se isso é uma percepção minha ou de fato isso acontece. A diferença entre um lápis aquarelável e o comum é basicamente que na composição da mina do lápis aquarelável existem pigmentos que permitem que a gente use esses lápis na forma de aquarela. Eu gosto muito desses lápis aquareláveis da Faber justamente por a gente ter essa possibilidade de usar eles também com essa forma de aquarela, porque eu acho muito bonito o efeito que a gente consegue obter trabalhando assim. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro diversas formas de se usar esse lápis aquarelável, né? Alguns efeitos que a gente consegue com eles. Mas aqui então eu vou mostrar o teste que eu fiz para vocês. Essas aqui são as cores da caixa de 24 cores. E essas aqui são as cores da caixa de 48. Muitas vezes acontece comigo de quando eu tô trabalhando com lápis aquarelável no modo seco, acontece isso, o pigmento fica um pouco emplastado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter ao trabalhar com esse lápis aquarelável. É o único porém, né, que acontece algumas coisas como essa, quando a gente acumula muito pigmento num único local. Se ele vai ser aquarelado depois não tem problema, mas quando a gente usa no modo seco, isso sim se torna um problema. Mas isso aqui é muito mais o manuseio, né, a forma de se trabalhar com o lápis do que um defeito do lápis. Aqui está o resultado do primeiro teste de mistura de cores. Eu gostei do resultado, achei que a gente consegue obter o verde tranquilamente. Aqui no laranja eu senti que ficou um pouquinho mais escuro do que o laranja do lápis comum. Parece que esse laranja ficou mais vivo, mais bonito, mas a gente consegue também misturar as cores tranquilamente. Agora eu vou fazer aqui o teste do branco. Então dá para perceber que a gente consegue arrastar muito mais o pigmento com o lápis aquarelável do que com o lápis comum. Agora eu vou aquarelar os dois lados para ver se a gente consegue misturar também essas cores.
Então a gente consegue sim, né, tanto aquarelar tranquilamente quanto fazer a mistura de cores enquanto aquarela. Esse é o Faber-Castell Grip, ele vem numa latinha. Ele tem o formato assim triangular. Tem essas bolinhas aqui, que são umas bolinhas antideslizantes, e isso favorece na hora que a gente vai trabalhar, porque permite uma melhor empunhadura, impede que a mão fique escorregando no lápis, o que consequentemente permite uma maior firmeza então na hora de trabalhar. Ele vem com um espaço para a gente colocar o nome, mas um ponto negativo é que não vem a referência da cor no lápis. E isso dificulta na hora que a gente vai fazer um tutorial ou conversar sobre as cores que está usando, né? Embora na lata venha assim as referências, no lápis não vem. Outra coisa que eu achei, que talvez seja uma percepção minha, é que ele é muito leve. Eu gostei bastante porque ele é um lápis bem levinho em relação aos outros da Faber que eu já tinha aqui em casa. Aqui também vem na lata escrito que eles usam uma tecnologia chamada técnica secural. E isso é um processo exclusivo da Faber que garante que essa colagem seja perfeita, a colagem entre a mina e o lápis seja perfeita, e isso torna então o lápis mais resistente tanto na hora da gente manipular com ele ou ainda na hora de apontar. Gostei bastante da mistura de cores desse Faber-Castell Grip comum. Não posso fazer o teste do branco porque a minha latinha não veio branco. E aqui eu vou testar se ele aquarela, mas não aquarela. Nada, nada, nada. Eu também tenho esse grip assim, esses azuis, que eu comprei avulso. Eles são importados, esses aqui tem a referência, né? Em geral, esses grip começam a partir do 101, é a mesma numeração, é a mesma cor, só que sempre acompanhado do 1 na frente, no caso, né? Então, o lápis comum seria 001, o branco, mas aqui no grip ele é 101. E assim com todas as cores, então também fica fácil na hora de fazer a conversão da tabela. E eu só tenho esses dois, porque na verdade eu encontrei o lápis branco, eu estava atrás desse lápis branco, e por acaso tinha um azul perdido no meio do pote dos brancos, eu acabei pegando para testar. Mas então esse grip também vem aquarelável. E para esses lápis, claro, eu não posso testar mistura de cores, mas eu fiz aqui o teste do branco, achei que a gente consegue sim transferir a cor e fazer o efeito de luz. E aqui eu vou testar o aquarelado dele só com essa cor que eu tenho mesmo. Dá pra ver daí? Dá. Então dá pra, o aquarelado dele fica um aquarelado bem bonito, dá pra aquarelar tranquilo. Esse é o Multicolor, a minha caixinha tem 24 unidades. São lápis que eu gostei bastante porque eles são pigmentados, uma boa pigmentação. Tem cores bonitas também. E ele tem esse formato hexagonal, super parecido com o Faber-Castell. Aliás, eles são praticamente iguais, tanto no formato quanto na coloração do cabo. Eu tô aqui eu tô com dois lápis da mesma cor, né? Além disso, ele tem uma pigmentação ótima. Eles são bem mais baratos, são bem mais em conta, e eu recomendo esses lápis porque além de eu gostar de lápis de materiais baratos, eu gosto de materiais que tenham qualidade, e o Multicolor ele se encaixa
nessas características. Aqui tem o teste que foi feito com ele. Na mistura de cores eu gostei bastante, deu para misturar bem as cores. No teste do branco a gente consegue arrastar o pigmento, no entanto ele deixa bem esbranquiçada a cor de baixo. Claro que isso aqui a gente consegue arrumar passando de novo o tom de azul, né? Mas é só pra gente ter uma noção de como que fica. Não aquarela também não. Happy Time é uma marca de lápis que em geral se encontra na papelaria Calunga. Inclusive aqui atrás na caixa vem escrito, né, que esse lápis, que essa marca é distribuída pela Calunga. Quando a gente liga para o saque, são eles que atendem, né? A Calunga que é responsável. Inclusive, quando eu tive problemas com a canetinha da Reptime, foi lá na Calunga que atenderam. Foi o saque da Calunga e, inclusive, esse problema com as canetinhas já foi resolvido, tá, gente? Então, essa marca aqui é uma marca que eu não sei se vende em outros lugares, mas eu gostei bastante também, não só da pigmentação do lápis, eu achei super pigmentado. E vem cores muito bonitas também. Ele é assim, com o cabo redondo. Eu considero que ele seja um lápis um pouco mais para duro, tá? Eu não achei ele muito macio não, mas ele é bem pigmentado. Infelizmente não vem a referência da cor no lápis. E eu achei ele um pouquinho duro para apontar, eu tenho um pouco de dificuldade de apontar esses lápis da Reptime. Eles são muito baratos, uma caixinha como essa de 36 unidades custa em média R$10. Essa aqui, se eu não me engano, eu paguei R$9,60, alguma coisa assim. Então o custo-benefício dele vale muito a pena. No teste de mistura de cores eu gostei bastante do resultado, porque eu achei que as cores se misturaram como eu imaginava, como eu estava esperando. Para vocês perceberem o tanto que esse lápis é pigmentado, só de encostar a mão aqui já manchou o papel. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui tem algumas manchinhas, porque eu encostei a mão aqui enquanto eu estava colorindo. E aqui eu vou fazer o teste de branco para vocês. Aqui no teste do branco dá para perceber que ele arrasta um pouquinho a cor e não deixa aquele efeito tão esbranquiçento, né, quanto o do Multicolor, por exemplo. Tá? A cor de baixo não fica tão escondida, né, tão desmaiadinha como eu costumo falar. Deixa eu ver se ele aquarela. Não aquarela nada. A próxima caixinha é essa, Cor Amor. A minha caixinha é de 12 lápis e, de forma geral, eu gosto bastante dessa marca, principalmente por causa do preço. Ela é uma caixinha que a gente encontra de forma bem acessível. Se eu não me engano, essa daqui eu paguei menos de R$3. Esses lápis são um pouquinho duros. Eu também tive um pouquinho de dificuldade para apontar esses lápis. Eu não sei se isso tem a ver com a madeira, com a qualidade da madeira ou com o próprio apontador, mas o apontador em geral eu uso o mesmo apontador, né, para todos os lápis. Então eu não sei se isso está relacionado com a qualidade da madeira ou da mina, não sei. Aqui no meu teste de mistura de cores eu tive bastante dificuldade de conseguir, principalmente o verde, não deu certo, ficou, parece que meio emplastada as cores. A impressão que eu tenho é que esse lápis é bem encerado, então é difícil de misturar. Aqui o laranja já deu um pouco mais certo, mesmo assim foi difícil. Não vou fazer o teste do branco, porque nessa caixa não veio o lápis branco. E aqui eu vou testar para ver se ele aquarela, mas não aquarela também. Crayola
Erasable Color Pencils. Esse lápis aqui, ele promete ser um lápis apagável. Esse meu tem 12 cores. Eu tenho dificuldade de encontrar o Crayola aqui na minha cidade. Então, um dos que eu encontrei foi esse daqui, tá? Ele é o lápis apagável, porque eu sei que muitas pessoas têm o Crayola, gostam do Crayola, mas não é esse que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa minha caixinha de 12 cores aqui promete ser lápis com cores brilhantes. O cabo do lápis, ele é assim. Então, vem escrito aqui a marca, o nome da cor, aqui Violet. Também a borrachinha aqui do lápis, ele combina com a cor do cabo. Então, olha, a borrachinha é sempre da cor do lápis. Então, eu vou testar aqui se eles são apagáveis, como funciona essa característica de ser apagável. Aqui vocês já conseguem perceber que ele não tem uma pigmentação como a gente espera. Eu considero um lápis sendo com uma pigmentação baixa quando a cor que sai no papel não corresponde à cor do cabo. Eu não sei qual é o parâmetro para a gente determinar se um lápis é ou não pigmentado, mas eu tenho sempre em mente isso. Quando eu vou colorir com lápis, eu sempre espero que eu vou conseguir essa cor que vem aqui no cabo do lápis. Então, eu acho que ele tem uma baixa pigmentação, são lápis clarinhos, e aí deixa eu ver se ele é apagável. Eu vou usar a própria borracha e sim, apaga. Apaga. Ele parece ser um lápis bem encerado, bem próximo de um giz de cera mesmo. Essa sensação que eu tive quando eu colori com esse lápis, quando eu testei esse lápis. Mas ele apaga sim. Aqui no teste de mistura de cores, eu achei que não deu certo, que não funcionou. A mistura foi bem complicada e uma cor acabou tirando a outra. Então, a gente pode perceber que, inclusive, essa faixa aqui, onde foi feita a mistura, ela é mais clara que o azul, né? Porque quando eu passei o amarelo em cima do azul, o amarelo foi eliminando, foi tirando aquela camada de pigmento do azul. Então, para misturar as cores eu tive bastante dificuldade. Não vou fazer o teste do branco porque não veio o branco. E aqui, deixa eu ver se aquarela. Não, aquarela nada. Eu quero deixar claro que é esse Crayola Erasable, que é o Crayola, o lápis apagável. Esse outro estojinho da Crayola, ele vem assim, se chama Twistables. É um lápis que vem com o corpo plástico, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem assim com o corpo plástico e ele parece uma lapiseira, então a gente pode rosquear aqui e a ponta vai aumentando ou diminuindo. Eu gostei bastante da proposta porque evita que a gente tenha que perder tempo apontando ou estragando o lápis, mas eu achei que essa mina, ela se parece mais com um giz de cera do que com um grafite de lápis de cor. Eu achei muito encerado e, embora seja bem pigmentado, é difícil de mesclar as cores, mas é ótimo para fazer detalhes, principalmente se a gente está trabalhando com giz de cera e quer fazer algum detalhe que exija uma pontinha fina. Então eu gostei bastante. Esse meu veio 12 cores. Ele veio assim nesse estojinho. As cores são bem bonitas, embora eu sinta aqui falta de um rosa, sabe? Eu senti bastante falta de um rosa, porque veio laranja, essa corzinha aqui se parece com um tom, é um marronzinho. Veio vermelho,
dois tons de laranja e não veio um cor-de-rosa, um pink. Eu senti bastante falta. Aqui na mistura de cores dá pra perceber que as cores são pigmentadas, mas é difícil de fazer a mistura entre elas. O branco, né, não fiz porque não veio branco. E agora aqui eu vou ver se dá pra aquarelar. E não dá pra aquarelar. Essa é a caixa de 50 cores do Crayola. Existe caixa que vem mais lápis, mas se eu não me engano, os lápis, eles têm repetição de cor. E nesse caso aqui, todas as cores são diferentes. Eu fiz aqui o teste das cores. Eu gostei bastante dessas cores aqui. Eu gostei porque veio uma gama grande de tons de rosa, o que é difícil porque em geral vem muito poucos tons de rosa na caixa. Vem duas cores metálicas, um prata e um dourado, né, o ouro. E ao contrário do Crayola Erasable, eu gostei aqui da textura que ele deixa. Eu gostei da pigmentação dele também. Deixa eu mostrar ele aqui por dentro. Então vem cores diferentes, vem cores muito bonitas, não vem cores repetidas. Ele é assim, deixa eu pegar um aqui. Ele é assim, com o cabo bem redondinho. O cabo bem semelhante com os lápis Ragtime. Eu gostei porque vem o nome da cor. Então é muito importante quando vem essas referências. Assim a gente consegue, né, falar a mesma língua e citar a cor que está sendo usada. Vem cores muito bonitas. Eu até vou apontar ele aqui porque eu não apontei nenhum deles para ver se ele é macio para apontar. Ah não, é super macio para apontar, super tranquilo. Não é nada duro, é bem confortável. Achei um lápis macio. Eu gostei da pigmentação, gostei da variedade de cores que veio nessa caixa de 50. Eu achei que pudesse vir alguns repetidos, mas não. Na caixa de 50 não vem nada repetido. E eu vou deixar lá no blog, então, a imagem de todas essas cores aqui, para vocês terem uma ideia de como são as tonalidades que vem nessa caixa. Aqui no teste das misturas de cores, eu gostei bastante do resultado. Achei que o verde e o laranja ficaram bem definidos, ficaram com nuances bem definidas. Aqui no teste do branco, vamos ver se a gente consegue fazer aquele efeito de luz, né? Então, muito pouco a gente consegue arrastar, mas o lápis comum ele é um pouco mais difícil mesmo, né? E aqui vamos ver então se ele aquarela um pouquinho. E não aquarela nada, nada, nada. É o lápis comum, né? Não é de se esperar que aquarele mesmo, mas às vezes a gente tem alguma surpresa. E todos os lápis que eu mostrei nesse vídeo aqui pra vocês são de fabricação da Faber-Castell. Além desses, existem outros, como por exemplo, a Cromos, Winner, Bonanza, mas eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, eu gostaria que vocês clicassem em gostei para me ajudar na divulgação do canal e no incentivo a continuar gravando esses vídeos. Não deixem de dar uma passadinha lá no blog, porque lá tem mais informações. Agradeço a todo mundo que colaborou comigo nas informações para esse vídeo. Um beijo e até mais!